Olá pessoal, aqui é a Jamile, estamos mais uma vez com um vídeo aqui no canal e eu quero dizer para você que a vida após a traição, antes de qualquer coisa, vai lá, se inscreve no canal e ativa o sininho, você vai me ajudar bastante em se inscrever nesse canal. Bom, gente, hoje eu quero falar com vocês a respeito de culpa e de autorresponsabilidade. Vamos começar então falando sobre a culpa. Na verdade, gente, a culpa é algo que vem lá desde Adão. Deus havia dito para o homem não comer do fruto que havia no centro ali do jardim, e o homem vai lá e come o fruto. E eu acho fantástico a fase em que Deus chega ali no jardim para falar com o homem, porque ele sempre, na viração do dia, Deus vinha falar com o homem. E nessa ocasião, depois deles comerem o fruto, Deus aparece ali e Adão não responde a Deus. Porém, na terceira vez, quando Deus chama Adão, Adão responde e diz: Deus, eu estou nu e tive vergonha e me escondi aqui atrás. E eu acho engraçado, gente, que Deus sabia que tinha acontecido. Deus sabia o que havia acontecido ali no jardim. Mas Deus dá uma oportunidade incrível ao homem ali para que ele confessasse a Deus o que de fato teria acontecido. Mas na verdade não acontece assim. Deus pergunta ao homem e o que ele faz é Deus, e ele joga a culpa então na mulher. E ele diz: olha, a mulher que tu me deste me fez comer do fruto. Depois, por sua vez, nada diferente, a mulher também diz que foi a serpente, ou seja, cada um joga culpa no outro, né? Não fazendo com que haja solução do problema. Essa é a questão da culpa. A culpa, a tendência do ser humano é não reconhecer suas falhas. As pessoas não gostam de ser corrigidas, as pessoas não gostam de perder a razão, elas sempre têm que estar no controle da situação. Então, isso faz com que a pessoa culpe a outra pelos seus atos, né? Pelas suas atitudes. E a importância que tem de reconhecer é muito grande. Porém, o que traz a culpa? A culpa traz a rejeição. A culpa traz o medo, a insegurança. O cônjuge, por sua vez, que não foi traído, que foi traído, que está ali na posição de vítima, né? O que acontece? A tendência do outro que traiu é jogar culpa nele. É dizer que a culpa foi dele, foi ele que causou tudo isso. Se ele procurou na rua é porque em casa ele não tinha. Todas essas mentiraiadas que a gente sabe que existe. Porém, a pessoa que recebe essa culpa, ela começa a acreditar que aquilo realmente foi ela. Ela foi a culpada. E a tendência é se denigrir, se diminuir diante daquela situação e dizer realmente a culpa é minha. E aí começa a correr atrás e começa a achar que ela tem que fazer diferente. E aí começa a fazer as coisas por medo. Porque tem medo de perder, porque tem medo que saia de casa. E, na verdade, tudo que ela precisava fazer é tomar consciência de que existe uma autorresponsabilidade. O problema é que a culpa atrapalha essa autorresponsabilidade, porque quando a gente é responsável por algo, a nossa tendência é o quê? Reafirmar aquilo. Realmente, eu errei. Eu estou realmente, profundamente arrependido daquilo que eu fiz. Olha, eu errei nisso, eu errei naquilo, eu fiz assim, eu não deveria ter feito. E essa autorresponsabilidade tira, na verdade, a culpa do outro. Vice-versa, tanto para quem trai como para quem é traído, né? E é importante você utilizar dessa autorresponsabilidade. E a culpa, eu acredito que a culpa, quando a pessoa joga a culpa na outra, ela está dizendo: ei, o que eu fiz, eu não errei. Eu não errei, porque você
fez isso e aquilo. Quando ela joga a culpa no outro, é isso que ela está fazendo. Ela está se sabotando, ou seja, ela está dizendo que ela não é a errada. Ela não errou, que aquilo que ela fez foi correto. E, na verdade, gente, foi tudo errado. Porque ninguém estava lá com ele ou com ela quando ele resolveu errar. Quando ele tomou a escolha de errar. Porque ele teve a oportunidade de dizer não, de voltar atrás, de fugir daquela situação. Foi assim com José. José, na primeira oportunidade em que a mulher de Potifar tenta persuadi-lo ali, ele foge, porque ele sabia que aquilo era errado, então ele foge, a postura dele é diferente. Então, mas por quê? Porque ele tinha uma responsabilidade, ele sabia qual era a responsabilidade dentro ali da casa de Potifar. Então, o ser humano, ele tem a oportunidade, sempre Deus dá a oportunidade para a pessoa refletir sobre aquilo antes dela cometer o ato. Então, ela teve a oportunidade de dizer não, mas ainda assim prosseguiu no erro dele. Então, ele errou. Isso é algo que você precisa entender. Ele errou. Agora, o que você vai fazer com isso é que é o importante agora. Porque a tendência é de você se denegrir, um espírito de autocomiseração se apodera da gente. A gente se sente fraco, a gente se sente impotente, a gente se sente o menor, a gente se sente feio, a gente se sente mal com tudo aquilo. Sendo que, na verdade, não foi você que errou. Você fica com uma vergonha do que o outro está fazendo, e assim, olha o tanto que sabe, diabólico isso. Por quê? Porque você não tem culpa. Se ele fez, ele fez. O que você pode dizer Deus, eu errei em algum momento nesse relacionamento, eu errei nisso, eu errei assim, eu fiz assado, eu não deveria ter feito isso, eu deveria ter feito assim. É nesse sentido a questão da responsabilidade, da autorresponsabilidade. Eu me responsabilizo pelos meus atos. Então, não interessa o que o outro está dizendo, se ele está te culpando, se ele está te acusando para outras pessoas, não importa o que ele está fazendo lá fora, o que ele está dizendo lá fora, o que importa é que você sabe quem é você, qual é a sua identidade nisso tudo e o que você está fazendo. Porque você precisa tomar uma postura, opa, eu tenho uma responsabilidade aqui. Alguém tem que ficar e pegar o leme e realmente começar a remar. Eu não posso deixar que os remos caiam na água ou deixem de remar. Eu preciso tomar a minha responsabilidade dentro desse relacionamento. A tendência do outro é dizer, ela não larga do meu pé, ele não larga do meu pé, ele só vive atrás de mim. Mas a verdade é que você você se sente culpado, você acha que o erro é seu, então você faz de tudo pela outra pessoa para que a pessoa realmente caia em si. Mas isso não vai acontecer. Isso não acontece. Mas o fato é que você pode mudar essa situação a partir do momento em que você deixa a culpa e toma as rédeas da situação como realmente com a autorresponsabilidade dos seus atos. A partir daquele momento você pode dizer, não, eu não vou aceitar a culpa sobre mim. Primeiro porque Jesus já levou sobre si toda a sua culpa, toda a sua dor, Jesus já levou sobre si e pelas suas pisaduras você já foi sarado. Então você não precisa andar na posição de culpado. Você pode sim dizer, não, eu não aceito a culpa não é minha. Eu posso vestir a autorresponsabilidade e daqui por diante eu vou sim tomar o que é meu por direito. E a autorresponsabilidade faz isso com você. A autorresponsabilidade te deixa nessa posição, né? Nesse posicionamento de dizer, eu tenho o poder, eu posso sair dessa e eu não vou ficar nisso. Eu vou conseguir prosseguir.
eu vou conseguir andar, eu vou conseguir caminhar e eu não vou parar mais. Enquanto isso, o outro vai estar lá culpando você, dizendo para Deus e o mundo que você não presta, que você não vale nada, que por isso que ele escolheu essa vida que ele está levando lá fora. As pessoas ao redor vai dizer para ele, vai falar com ele, mas ele não vai dar ouvido. Por quê? Porque ele vai fazer o que ele quer. E ele tem que fazer mesmo o que ele quer, gente. Por quê? Porque dentro dessa posição dele, ele vai ver, porque ele vai ter que passar por isso, porque lá na frente ele vai lembrar de como era bom e como ele está vivendo agora. Caramba, eu tinha o bom e não dei valor, sabe? No início o cálice é doce, mas depois fica amargo. Aí ele vai lembrar que quando era doce, era quando estava lá, né? Com o cônjuge, em casa. Mas ele vai ter que passar por algumas etapas. Então deixa passar, deixa ele ir, porque isso vai fazer com que ele se lembre das coisas que eram boas. E ele, caramba, eu tinha o que era bom e não sabia. Então tem que experimentar do amargo. A pessoa só vai saber que é doce quando ele experimentar do amargo. É assim, é o que diz lá em Provérbios. Então, não fique na posição de culpa, mas vista a autorresponsabilidade, que vai fazer toda a diferença nessa nova etapa da sua vida. E sabe de uma coisa? Deus não está preocupado em restaurar casamentos. Deus está sim preocupado em restaurar você. Casamento é só consequência daquilo que Deus quer fazer na sua vida. Então deixa Deus restaurar você. Tira essa culpa, tira esse medo. Lá em Mateus, também no capítulo 11, no verso 28, vai dizer que vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Então ele está dizendo, olha, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, né? E ele está dizendo que o fardo dele é leve, o jugo dele é suave. Então você pode sim usufruir desse jugo, desse fardo que é leve, esse fardo pesado da culpa, do medo que está sobre você. Jesus quer tirar e quer te dar o fardo dele, que é leve e suave.